Em 1929, um trabalhador ferroviário desempregado em Omaha carregava no bolso uma pequena lata de metal. Dentro dela estava quase tudo o que ainda possuía: uma colher, um pedaço de carne de porco salgada e um papel dobrado escrito a lápis com uma única receita. Essa receita aparece no número 8 desta lista. Dizem que ela o manteve vivo durante 3 invernos viajando clandestinamente pelos trilhos. O prato de número 19 era tão barato que um homem conseguia se alimentar por quase uma semana com apenas 40 centavos. E o número 2 nasceu em um acampamento de andarilhos perto de Toledo, antes de se espalhar pelo país inteiro em menos de um ano. Estas 25 refeições não eram românticas, não eram curiosidades folclóricas. E para quem realmente viveu aquele tempo, também não eram motivo de nostalgia fácil. Elas eram a diferença entre acordar no dia seguinte ou simplesmente não conseguir mais levantar. Para muitos idosos que hoje vivem sozinhos contando cada moeda de uma renda fixa, essas receitas soam de outro jeito. Elas lembram que quando o dinheiro falta, o conhecimento ainda pode alimentar. Então se inscreva no canal e venha comigo nesta contagem das 25 refeições esquecidas dos homens pobres e andarilhos de 1929, pratos simples, duros, mas cheios de inteligência. Número 25, Mulligan Stew. A primeira refeição que um novo andarilho aprendia a preparar era o Mulligan Stew. E ele quase nunca fazia isso sozinho. Em acampamentos improvisados ao longo das ferrovias de Pittsburgh a Portland, havia uma panela comunitária fervendo sobre brasas desde o momento em que o primeiro viajante pulava de um vagão de carga. A regra era simples: cada um oferecia alguma coisa. Uma batata, um punhado de feijões, uma cebola selvagem colhida perto dos trilhos, um osso descartado pelo açougueiro atrás da loja. Tudo entrava na mesma panela. A água podia vir de um riacho ou de uma bomba da estação. O sal vinha de quem ainda tivesse um pouco guardado. Por isso, o Mulligan Stew nunca tinha exatamente o mesmo sabor 2 noites seguidas. Cada panela refletia o que aquele grupo conseguiu encontrar naquele dia. Um idoso que ouviu essa história do avô ainda consegue preparar uma versão honesta em casa, usando uma lata de feijão, uma batata, um pedaço de cenoura e uma cebola. O segredo não estava na receita, estava na ideia. Mesmo um homem que não tinha quase nada ainda podia contribuir com alguma coisa e por isso merecia uma parte da refeição. Número 24, Hobo Coffee. Café de verdade custava caro demais para quem não tinha trabalho nem endereço certo. Ainda assim, quase nenhum andarilho aceitava enfrentar a manhã sem tentar preparar alguma forma de café. O Hobo Coffee era feito com borra usada, muitas vezes recolhida do lixo de pequenos restaurantes. Essa borra era fervida em uma lata velha, adaptada com um pedaço de arame dobrado para servir como alça. Os mesmos grãos podiam ser reaproveitados 3 ou 4 vezes antes de perderem completamente a força. Alguns homens colocavam casca de ovo triturada na água. A casca ajudava a levar as partículas menores para o fundo e suavizava um pouco o amargor. Mas no fim o que importava era outra coisa. Era quente. Tinha cafeína. E numa manhã fria de outubro, sentado perto de uma fogueira pequena, segurar uma lata de café amargo podia parecer o último gesto de dignidade que ainda restava. Muitos idosos cresceram vendo pais ou avós fazerem isso. Alguns ainda colocam casca de ovo no café por hábito, mesmo sem lembrar exatamente de onde veio esse costume. Número 23, Sugar Sandwich. 2 fatias de pão branco. Uma camada fina de manteiga se houvesse, e uma colher de açúcar branco espalhada no meio. Isso era o Sugar Sandwich. Em 1929, esse era o tipo de lanche que muitas mães davam aos filhos quando eles voltavam da escola com fome e a cozinha não oferecia mais nada. Era doce, enchia o estômago por algum tempo e custava quase nada. Um pão inteiro custava poucos centavos. O açúcar também era barato. Em famílias extremamente apertadas, esse sanduíche se transformava em uma solução repetida, especialmente quando havia crianças chorando de fome no fim do dia. Hoje, muitos idosos falam dele com uma mistura difícil de explicar: um pouco de vergonha, um pouco de ternura. Eles estavam com fome. Suas mães estavam tentando. O sanduíche de açúcar não era nutritivo. Não havia ciência moderna justificando aquilo. Havia apenas uma verdade simples: a criança comia alguma coisa e conseguia dormir sem chorar. Naquele tempo isso já era muito.
Número 22, Mayonnaise Sandwich. O sanduíche de maionese foi uma das refeições que melhor representaram a pobreza da Grande Depressão dentro de cozinhas que poucos anos antes pertenciam a famílias consideradas estáveis. 2 fatias de pão, uma camada generosa de maionese, sal e pimenta, e nada mais. Sem carne, sem queijo, sem verduras, sem qualquer enfeite que pudesse transformar aquilo em algo parecido com um almoço completo. Na maior parte das vezes a maionese era feita em casa com um ovo vinagre e o pouco de óleo que se conseguia com um vizinho, uma igreja ou uma despensa comunitária. Um pequeno pote custava quase nada e podia durar vários dias. Espalhada sobre pão amanhecido, ela criava uma ilusão de riqueza. A textura cremosa fazia a pessoa fechar os olhos por um instante e imaginar que havia algo mais ali dentro. Muitos homens que antes trabalhavam em escritórios passaram a comer esse sanduíche escondidos em becos atrás dos mesmos prédios onde costumavam entrar pela porta da frente. A fome doía, mas a vergonha às vezes doía ainda mais. Até hoje, alguns idosos cujos pais atravessaram 1929 sentem um aperto estranho ao preparar um sanduíche simples demais. Certas memórias nunca saem completamente da cozinha. O sanduíche de maionese não era exatamente uma refeição. Era uma forma discreta, silenciosa e educada de passar fome. Número 21, Robopam Bread. O pão de frigideira dos andarilhos não precisava de fermento, leite, manteiga ou ovos. Precisava apenas de farinha, água, sal e fogo. A mistura era direta, cerca de 2 xícaras de farinha, uma colher pequena de sal e água suficiente para formar uma massa firme. O homem sovava aquilo por 1 minuto sobre uma pedra lisa, um pedaço de madeira ou qualquer superfície limpa que encontrasse. Depois moldava um disco grosso com aproximadamente 2 dedos de altura e cozinhava de 2 maneiras. Se tivesse uma frigideira, colocava a massa sobre gordura quente. Se não tivesse, enrolava a massa ao redor de um galho verde e a segurava sobre o fogo até dourar dos 2 lados. O resultado era pesado, mastigável, quase como um biscoito rústico. Não era delicado, mas sustentava. Esse pão podia ficar 2 ou 3 dias dentro do bolso de um casaco sem estragar com facilidade. Para quem vivia em movimento, isso valia ouro. Hoje, um idoso pode preparar uma versão semelhante em uma frigideira de ferro dentro da própria cozinha em cerca de 20 minutos. Com ingredientes básicos, sai barato e rende o suficiente para acompanhar mais de uma refeição. Quase ninguém lembra mais como fazer esse pão, mas por muito tempo ele foi o tipo de conhecimento que impedia uma pessoa de dormir com o estômago vazio. Número 20, Cornmeal Mush. O cornmeal mush, uma espécie de mingau espesso de fubá, foi uma das refeições quentes mais baratas dos Estados Unidos em 1929. Um pacote simples de farinha de milho custava poucos centavos e era capaz de alimentar uma família inteira. O preparo era quase impossível de errar água fervendo sal, e o fubá adicionado aos poucos, sempre mexendo até formar uma papa densa que grudava na colher na tigela e, de certo modo, também nas costelas. Era simples, repetitivo, sem luxo algum, mas enchia. Os andarilhos comiam puro. Famílias que tinham um pouco mais acrescentavam uma colher de melaço de sorgo ou um pouco de gordura de bacon. E havia outra vantagem: nada precisava ser desperdiçado. O que sobrava do mingau era despejado em uma forma colocado para esfriar durante a noite e cortado em fatias grossas no dia seguinte. Essas fatias eram fritas em banha até ficarem douradas e crocantes por fora, depois servidas no café da manhã com um fio de melaço. Uma única panela virava 3 refeições diferentes. Para um idoso que vive sozinho hoje, uma xícara de fubá ainda pode render café da manhã para vários dias. A lógica econômica por trás da receita continua a mesma. O tempo passou. A conta não. Número 19, Johnny Cakes. Os Johnny Cakes eram o pão de viagem dos pobres. Pequenos bolos de milho que alguém podia preparar na beira dos trilhos usando apenas fubá, sal, água quente e uma superfície untada. A massa era feita até ficar grossa, quase pesada. Em seguida, colheradas eram colocadas sobre o metal quente e deixadas ali até dourar por cerca de 2 minutos de cada lado. O resultado era um bolinho achatado com bordas crocantes e centro macio, levemente adocicado pelo sabor natural do milho. Podia ser comido com qualquer coisa, ou com absolutamente nada. Um fio de melaço o transformava em sobremesa. Um pedaço de gordura frita o transformava em jantar.
Um punhado de amoras silvestres fazia dele quase uma comemoração. Com pouca farinha de milho, era possível preparar vários bolinhos gastando quase nada. Por isso, essa receita se espalhou tanto entre trabalhadores, famílias pobres e homens que cruzavam o país sem saber onde dormiriam na noite seguinte. Muitos idosos ainda se lembram das avós preparando Johnny Cakes no fogão a lenha, e quem viu isso de perto costuma saber a textura certa da massa sem precisar medir. Ela não deve escorrer como sopa. Deve cair da colher devagar em uma faixa espessa e contínua. A mão se lembra do que os livros de receita esqueceram. Número 18, Bean Sandwich. O sanduíche de feijão era uma refeição humilde feita com sobras da noite anterior. Feijões frios eram amassados com um garfo até virarem uma pasta grossa. Depois essa pasta era espalhada entre 2 fatias de pão. Só isso. Mas para um homem que precisava sair cedo em busca de trabalho, aquilo podia ser o almoço inteiro carregado no bolso. Os feijões geralmente tinham sido cozidos na véspera, com o que houvesse disponível sal, uma pitada de pimenta, talvez um pequeno pedaço de bacon ou gordura para dar mais sabor. Durante a noite esfriavam e engrossavam, ficando perfeitos para usar como recheio. Era barato, nutritivo e sustentava por horas. 1 libra de feijão seco custava poucos centavos. Um pão também. Com as sobras do jantar, alguém podia montar uma refeição por quase nada. Muitos idosos que levaram sanduíches de feijão para a escola ainda se lembram do constrangimento infantil de abrir a lancheira ao lado de colegas que tinham presunto, frango ou queijo. Naquele momento parecia pobreza. Mais tarde virou memória de sobrevivência. A vergonha passou. A saciedade ficou. Número 17, Tomato Sandwich. Quando chegava o verão, o sanduíche de tomate fazia a pobreza parecer por alguns minutos quase uma festa. A receita não exigia técnica alguma, um tomate maduro cortado em fatias grossas, 2 fatias de pão branco e bastante sal. O sanduíche era apertado com as mãos até que o suco do tomate começasse a penetrar no pão. E era exatamente isso que tornava tudo tão bom. O pão ficava úmido, macio, quase translúcido nas partes que tocavam a fruta. O tomate escorria pelos dedos. O sal intensificava o sabor. Não havia carne, não havia queijo, não havia molho especial e ainda assim parecia completo. Naquela época, muitas famílias cultivavam tomate no quintal porque era uma das maneiras mais simples de transformar um pequeno pedaço de terra em alimento real. O pão podia vir da padaria ou do forno de casa. O sal era praticamente o único ingrediente que precisava ser comprado. Por uma quantia mínima, uma família podia comer sanduíches de tomate durante boa parte do verão. Até hoje, muitos idosos continuam preparando esse lanche nos meses quentes, e quase sempre usam mais sal do que qualquer médico recomendaria. Mas eles não estão comendo apenas tomate e pão. Estão comendo julho, estão comendo infância, estão comendo uma lembrança que ainda tem gosto. Primeira pausa para reflexão. Pare por um instante e pense nisso. As refeições desta lista não são apenas curiosidades históricas, elas são modelos de sobrevivência. Cada prato foi criado para pessoas que precisavam comer, gastando quase nada, muitas vezes sozinhas, cansadas, com mãos trêmulas. Olhos pesados e uma cozinha que já não parecia tão acolhedora quanto antes. A matemática de 1929 e a matemática de um idoso vivendo de renda fixa em 2026 não são tão diferentes quanto gostaríamos de acreditar. Pouco dinheiro, uma cozinha pequena, uma mesa posta para apenas uma pessoa. A necessidade de transformar o que existe em algo suficiente para continuar. Os andarilhos da Grande Depressão aprenderam a se alimentar com dignidade quando o país inteiro parecia tratá-los como descartáveis. Muitos idosos fazem contas parecidas hoje com a mesma serenidade e a mesma coragem. Por isso essas receitas não são apenas nostalgia. Elas continuam funcionando. Número 16, Lard Sandwich. O sanduíche de banha existia em 2 versões. A versão educada levava uma camada fina de banha derretida entre 2 fatias de pão temperada com sal e pimenta. A versão mais honesta e provavelmente mais comum em tempos duros usava uma camada espessa de banha branca e fria retirada de uma lata de café que ficava ao lado do fogão. De um jeito ou de outro, era comida feita para entregar calorias rápidas a um corpo exausto. 1 libra de banha custava pouco e podia durar muitos dias dentro de uma casa. Além disso, toda a refeição dominical com carne de porco rendia gordura suficiente para reaproveitar durante a semana. Para um trabalhador ferroviário queimando milhares de calorias por dia,
Um sanduíche de banha era combustível eficiente, fácil de transportar e barato de preparar. Hoje, muitas pessoas reagem com estranhamento a essa ideia. Durante décadas, ouviram que a gordura animal era sempre inimiga da saúde. A ciência nutricional recente tornou o debate mais complexo. Não se trata de transformar banha em alimento milagroso, mas de reconhecer que, em um contexto de escassez extrema, ela fornecia energia concentrada quando quase nada mais estava disponível. Os avós daquela geração não comiam banha porque desconheciam a vida. Comiam porque precisavam sobreviver a ela. Número 15. Milk Toast. O Milk Toast era a refeição preparada para crianças doentes, maridos exaustos e avós que já não conseguiam mastigar nada mais firme. A receita era extremamente simples: 2 fatias de pão branco torradas partidas dentro de uma tigela, cobertas com leite bem quente. Por cima, um pequeno pedaço de manteiga e, dependendo da casa, uma pitada de sal e pimenta ou uma colher de açúcar. Era só isso. O pão absorvia o leite e ficava macio, morno, quase cremoso. Não exigia esforço para comer. Descia devagar. Acalmava o estômago. E para muita gente tinha o gosto exato de ser cuidado por alguém. Em 1929, uma tigela de Milk Toast custava apenas alguns centavos, mas oferecia algo importante: carboidratos, um pouco de proteína, cálcio e calor. Era alimento e conforto ao mesmo tempo. Muitos idosos que atravessaram a infância durante a Grande Depressão lembram dessa tigela aparecendo quando estavam com febre ou quando a família percebia que eles estavam fracos demais. Até hoje, o cheiro de pão quente com leite desperta uma nostalgia complicada. Ele mistura a fome antiga com sensação de proteção. Era pobreza, sim, mas era pobreza servida com cuidado. Número 14. Hoover Hash. No fim de 1929, o humor amargo já começava a surgir nas cozinhas americanas. Tudo o que fosse barato, improvisado ou feito para render ganhou mais cedo ou mais tarde o nome do presidente Herbert Hoover. O Hoover Hash foi um desses pratos. Qualquer sobra fria que estivesse na geladeira ou na despensa podia entrar na frigideira: batatas, cebolas, pequenos pedaços de carne se existissem. Tudo era cortado bem pequeno e frito em gordura de bacon até formar uma crosta escura e saborosa no fundo. Depois a mistura era raspada virada e pressionada novamente para dourar do outro lado. O aroma de cebola, batata crocante e gordura suína tomava a cozinha inteira. Quando havia um ovo disponível, ele podia ser frito e colocado por cima. Quando não havia o hash, era servido puro mesmo. Um idoso que vive sozinho ainda entende perfeitamente a genialidade dessa lógica. As batatas de domingo viram o almoço de segunda. O que sobra de segunda pode virar refeição de terça. Nada é jogado fora. Um prato empurra o próximo para frente. Os andarilhos não inventaram essa inteligência doméstica, mas deram a ela um nome carregado de ironia. Número 13. Depression Onion Soup. Muito antes de a sopa de cebola francesa se tornar um prato elegante de restaurante, existia sua prima pobre da Grande Depressão. A Depression Onion Soup levava apenas alguns ingredientes básicos: 2 cebolas grandes, fatiadas bem finas, uma colher de banha ou gordura de bacon, água e sal. As cebolas eram cozidas lentamente até escurecerem e liberarem toda a doçura natural. Depois recebiam água e ficavam fervendo por cerca de meia hora. Sem caldo de carne, sem vinho, sem queijo gratinado. Só cebola, gordura, sal e paciência. E surpreendentemente isso bastava. Servida sobre uma fatia de pão amanhecido colocada no fundo da tigela, a sopa amolecia o pão até quase transformá-lo em um ensopado rústico. O sabor ficava mais profundo do que qualquer pessoa esperaria de uma receita tão pobre. Hoje, muitos cozinheiros desprezariam um prato assim por acreditarem que comida boa exige ingredientes caros. A geração da depressão sabia melhor. Ela sabia que técnica aplicada ao quase nada ainda podia produzir algo quente, aromático e digno. Às vezes não era a abundância que salvava o jantar. Era saber usar bem o pouco que restava. Número 12. Dandelion Greens with Hot Bacon Dressing. Em 1929, o dente de leão não era visto apenas como erva daninha. Era comida. Quintais, terrenos vazios e margens de estradas podiam se transformar em fontes de folhas verdes para quem soubesse colher no momento certo. As folhas jovens retiradas no início da primavera, antes de a planta florescer,
eram mais macias e menos agressivas no sabor. Podiam ser comidas cruas ou murchadas rapidamente com gordura quente de bacon e um pouco de vinagre de maçã. O resultado era intenso amargo, ácido, salgado e vivo. Para muitas famílias pobres, aquilo significava a chance de colocar algo verde no prato sem gastar dinheiro algum. Uma avó que ensinou essa prática a uma criança talvez não falasse em vitaminas minerais ou densidade nutricional. Falava apenas coma faz bem. Hoje sabemos que folhas de dente de leão contêm quantidades relevantes de vitamina A, vitamina C, cálcio e outros micronutrientes importantes. Mas os pobres de 1929 não precisavam de laboratório para perceber que esse alimento fortalecia o corpo. Eles comiam porque se sentiam melhor depois. A ciência veio depois tentar explicar aquilo que a experiência já conhecia. Décadas mais tarde, folhas de dente de leão passaram a ser vendidas em mercados especializados por preços altos. Sua avó, porém, talvez as colhesse de graça no quintal. Segunda pausa para reflexão. Aqui está algo que mudou tudo. Nas décadas de 1950 e 1960, grandes empresas alimentícias investiram milhões para convencer famílias americanas de que a comida feita pelos avós era ultrapassada, pobre e até constrangedora. A mensagem aparecia de muitas formas, o enlatado parecia mais moderno que o caseiro. O congelado parecia mais confiável que o fresco. A dona de casa que servia feijão, pão de milho e sopa simples numa terça-feira parecia estar falhando diante de um novo ideal de progresso. E a campanha funcionou. Por volta de 1975, muitos dos pratos desta lista já tinham praticamente desaparecido das cozinhas americanas. As receitas sobreviveram em poucos lugares na memória dos mais velhos e em cadernos manuscritos guardados no fundo de armários antigos. O que se perdeu não foi apenas comida. Perdeu-se a certeza de que uma pessoa podia se alimentar com quase nada e ainda assim comer com dignidade. Esse conhecimento faz falta hoje, especialmente para idosos que vivem sozinhos lidando com renda fixa, contas altas e uma rotina em que cozinhar para apenas um pode parecer cansativo demais. As grandes empresas não virão resgatar esse saber. Nunca vieram. Número 11. Mock Apple Pie. Em 1929, a crise ainda estava longe do pior momento. Mas as famílias mais engenhosas já começavam a criar comida a partir de ingredientes que pareciam não ter nenhuma relação com o prato final. O Mock Apple Pie, ou torta de maçã sem maçã, é um dos exemplos mais impressionantes. Ela era feita com biscoitos tipo cracker açúcar, água, suco de limão e canela. Os biscoitos eram organizados dentro de uma massa de torta. Depois recebiam uma calda quente de açúcar, água e limão. Ao assar, inchavam, amoleciam e adquiriram uma textura surpreendentemente parecida com fatias de maçã cozida. Com os olhos fechados, muita gente jurava estar comendo uma torta de fruta de verdade. A receita ficou famosa e chegou a aparecer por décadas no verso das caixas de crackers, um reconhecimento silencioso de que a empresa sabia exatamente quem comprava aquele produto e por quê. Uma torta inteira feita dessa forma custava pouco e servia várias pessoas. No inverno, quando maçãs frescas eram caras demais para famílias trabalhadoras, essa sobremesa oferecia uma pequena ilusão de fartura. Uma mãe podia colocá-la na mesa de Natal sem destruir o orçamento da semana. Alguns idosos ainda preparam essa torta hoje só para provar que lembram. E o mais curioso é que o sabor realmente continua chegando assustadoramente perto do original. A ilusão era quase perfeita. Número 10. Water Pie. Este parece impossível à primeira vista. A Water Pie, ou torta de água, era feita com uma base simples de massa e um recheio preparado com água, farinha, açúcar, baunilha e um pequeno pedaço de manteiga colocado por cima. Durante o forno, a água aquecia dentro da massa, a farinha engrossava o líquido, o açúcar dava corpo ao sabor e a manteiga derretia sobre a superfície, criando uma película dourada e levemente caramelizada. O resultado lembrava uma espécie de creme de baunilha muito pobre, como se alguém tentasse reproduzir uma sobremesa rica, tendo conhecido apenas sua sombra. E ainda assim funcionava. Para uma pessoa que só tivesse farinha, açúcar, um pouco de baunilha e quase nada mais na cozinha, era possível colocar uma torta doce sobre a mesa, gastando muito pouco. Era doce, era simples, era tecnicamente uma sobremesa.
Mas, acima de tudo, ela provava algo maior: a geração da depressão se recusava a abandonar a ideia de que uma refeição podia terminar com algo agradável, mesmo quando os ingredientes pareciam não permitir isso. Quando faltava abundância, eles preservavam dignidade. Número 9. Feijão branco com carne de porco salgada. Uma libra de feijão branco seco era deixada de molho durante a noite. No dia seguinte, ia para a panela com um pedaço generoso de carne de porco salgada, uma cebola e água suficiente para cobrir tudo. Depois de 3 horas em fogo baixo, o feijão ficava completamente macio. A gordura da carne se soltava aos poucos e se misturava ao caldo, criando um sabor profundo, salgado e reconfortante. Era um prato simples, mas tinha algo que poucas receitas pobres conseguiam entregar: ao mesmo tempo substância, rendimento e sensação de refeição completa. Um idoso vivendo sozinho podia cozinhar essa panela no domingo e continuar comendo dela até quarta-feira. O feijão era barato. A carne salgada custava pouco. A cebola quase nada. Com um gasto mínimo, era possível garantir vários dias de alimento quente. Hoje, quando nutricionistas falam sobre refeições capazes de unir energia, saciedade e boa quantidade de proteína vegetal, muitos se esquecem de que cozinhas humildes já faziam isso há gerações. Os cozinheiros da depressão não usavam termos técnicos, eles apenas sabiam uma coisa: quem comia feijão com carne de porco salgada aguentava o dia inteiro. O corpo entendia antes que os livros explicassem. Número 8. Hardtack com café. Esta é a receita que aquele trabalhador ferroviário carregava, dobrada no bolso durante 3 invernos viajando pelos trilhos. O hardtack era um biscoito seco, duro e sem fermento, feito apenas de farinha, água e sal. Era uma das formas mais básicas de alimento de sobrevivência. Quando bem assado até perder quase toda a umidade, podia durar muito tempo sem estragar. Por isso era valorizado por soldados viajantes marinheiros e também por homens sem casa que precisavam carregar comida resistente no bolso ou na mochila. Mas ninguém comia hardtack às pressas. Ele era duro demais. O costume era mergulhar um pedaço no café quente ou em água aquecida por vários minutos até que amolecesse o suficiente para ser mastigado. Depois a pessoa comia devagar, enquanto o calor da bebida enganava o estômago e dava uma breve sensação de abrigo. O sabor era quase inexistente. A textura pesada. Ainda assim, aquele pedaço seco representava energia que não apodrecia e não exigia cozinha completa para ser aproveitada. Hoje alguém pode preparar uma grande quantidade de hardtack numa tarde de domingo usando farinha, água e sal. A receita é quase brutal em sua simplicidade: misturar, abrir, cortar, furar e assar em temperatura baixa até secar completamente. Não é comida de conforto, é comida de permanência. Uma lembrança de que, em tempos extremos, o alimento mais valioso nem sempre é o mais gostoso, mas aquele que continua disponível quando todo o resto acaba. Número 7. Tomato gravy. Quando não havia carne suficiente para transformar o jantar em algo especial, o tomato gravy preenchia esse vazio. A base começava com uma colher de gordura de bacon aquecida na frigideira. Em seguida entrava uma colher de farinha mexida até formar um roux simples. Depois vinham tomates esmagados, um pouco de água, sal, pimenta e, em algumas casas, uma pitada de açúcar para equilibrar a acidez. Em poucos minutos aquilo engrossava e se tornava um molho quente, brilhante e encorpado. Era servido sobre biscoitos, torradas, batatas cozidas, arroz ou qualquer base barata que já estivesse no prato. O tomate entregava sabor, a gordura dava corpo. A farinha criava uma textura que fazia o prato parecer mais abundante do que realmente era. E essa aparência importava. Porque quando a despensa está quase vazia, comer algo que se parece com uma refeição de verdade ajuda a preservar mais do que o apetite. Ajuda a preservar o ânimo. Com poucos ingredientes, uma pessoa conseguia transformar restos comuns em algo que lembrava um jantar de domingo, mas sem o custo de um. O tomato gravy era pobreza vestida com a aparência da fartura. E quem se sentava à mesa diante dele não sentia que estava recebendo menos. Terceira pausa para reflexão. Há uma coisa que quase nenhum livro de receitas conta com clareza. Muitos desses pratos não nasceram nas mãos dos homens que viajavam sobre vagões de carga. Eles nasceram nas cozinhas das mulheres que viram maridos perderem emprego, filhos perderem peso e despensas esvaziarem semana após semana desde o outono de 1929.
Os andarilhos aprenderam muito do que sabiam com mães, tias e avós. Cada homem que atravessou a depressão carregava junto com a fome algum ensinamento recebido de uma mulher que sabia transformar quase nada em jantar. Esse detalhe importa, porque a história costuma registrar fábricas fechadas, filas de pão e bancos falidos, mas raramente dá o mesmo espaço à inteligência silenciosa de quem manteve uma família viva com uma panela, alguns restos e criatividade suficiente para repetir o milagre no dia seguinte. Mais tarde, a indústria alimentícia venderia uma nova imagem de modernidade, fazendo parecer que comida caseira era atraso e improviso era fracasso. Mas as avós daquela geração já tinham vencido uma batalha muito mais difícil. Elas provaram que competência, resistência e amor podiam caber dentro de uma cozinha pobre. Nós apenas demoramos a perceber. Número 6. Hoover Steel. Por volta de 1932, o nome já havia se tornado conhecido em muitas cozinhas pobres, mas a lógica do Hoover Steel vinha sendo usada desde os primeiros tempos da crise. Era uma panela feita com aquilo que se tinha à mão: salsichas cortadas em rodelas, uma lata de feijão, uma lata de tomate, uma cebola e um punhado de macarrão. Tudo cozinhava junto por cerca de meia hora. As salsichas soltavam gordura e tempero dentro do caldo de tomate. O macarrão engrossava a mistura. O feijão acrescentava corpo e saciedade. A cebola dava profundidade ao sabor. O resultado lembrava um chile simplificado, quente, encorpado e reconfortante. Para um idoso vivendo sozinho hoje, uma panela semelhante ainda pode render vários dias de refeição, gastando pouco. É o tipo de prato que funciona justamente quando falta energia até para pensar no que cozinhar. A geração da depressão preparava Hoover Steel com certo constrangimento, porque o nome carregava uma crítica ao presidente que muitos culpavam por sua miséria. Mas a vergonha não mudava o fato essencial. A receita funcionava. Ela alimentava pessoas, ajudava famílias a atravessar mais uma semana. E por isso sobreviveu. Não porque fosse sofisticada, mas porque em tempos difíceis utilidade vale mais do que aparência. Número 5. Egg in a hole. Uma fatia de pão com um círculo cortado no centro. Essa fatia era colocada em uma frigideira quente com gordura de bacon. Dentro do buraco quebrava-se um ovo. Depois vinham sal-pimenta e alguns minutos de fogo até a clara firmar e o pão dourar. Esse era o Egg in a hole. Poucos ingredientes, pouco custo, mas uma enorme diferença psicológica, porque ele parecia uma refeição de verdade. O ovo dava proteína, o pão fornecia energia, a gordura acrescentava sabor. E o pequeno círculo retirado do meio não era descartado, também era tostado na frigideira e usado no final para limpar a gema mole do prato. Nada se perdia. Em 1929, um ovo custava apenas alguns centavos. Uma fatia de pão quase nada. A gordura de bacon já estava guardada no pote ao lado do fogão. Com muito pouco, uma família conseguia colocar diante de uma criança ou de um trabalhador um café da manhã quente e satisfatório. Para muitos que cresceram naquele período, ver a mãe preparar egg in a hole era uma lição silenciosa. Não apenas sobre cozinhar, mas sobre criatividade como ferramenta de sobrevivência. Quando o dinheiro desaparece, a imaginação precisa trabalhar em dobro. Número 4. Hot water cornbread. Este pão de milho sustentou trabalhadores rurais, meeiros, ferroviários, andarilhos e famílias urbanas que conseguiam comprar fubá, mas não tinham ovos nem leite para preparar um pão de milho tradicional. O hot water cornbread era feito com farinha de milho, sal, uma pitada de bicarbonato e água bem quente. A água era despejada aos poucos até formar uma pasta espessa. Depois, porções dessa massa eram colocadas em uma frigideira com gordura de bacon e fritas, até dourar dos dois lados. Por fora ficavam crocantes, por dentro macias e quentes, e tudo ficava pronto em poucos minutos. Era comida que aquecia a cozinha, perfumava a casa e enchia o estômago quase sem exigir planejamento. Para quem vivia em escassez, isso fazia diferença. Uma quantidade pequena de fubá rendia vários pedaços. A gordura reaproveitada não custava nada naquele momento. Com menos de uma moeda, alguém podia produzir uma fornada simples, capaz de acompanhar feijão-sopa ou até servir sozinha quando não havia mais nada. Hoje, os mercados já não vendem exatamente o mesmo tipo de farinha que muitas cozinheiras antigas usavam, mas a técnica continua funcionando. A mão ainda lembra, mesmo quando a prateleira do supermercado esqueceu. Número 3. Beans and cornbread.
Quando chegamos à refeição que provavelmente sustentou mais americanos durante a Grande Depressão, chegamos ao feijão com pão de milho. Uma panela de feijão seco deixado de molho durante a noite, cozido lentamente por horas, com um pequeno pedaço de carne de porco salgada ou um osso de presunto. Ao lado, uma fatia de pão de milho assado em frigideira de ferro, muitas vezes na mesma peça de cozinha que já havia passado por 3 gerações da família. Era simples, era barato e era poderoso. O feijão entregava saciedade duradoura. O milho completava a refeição com energia e textura. Juntos formavam um prato que sustentava corpos acostumados a longas jornadas de trabalho físico. Um idoso vivendo sozinho ainda pode preparar uma panela semelhante gastando pouco e comer dela por vários dias. É o tipo de refeição que melhora depois de descansar, que aceita reaproveitamento e que não depende de ingredientes caros para funcionar. Feijão com pão de milho apareceu em refeitórios escolares, jantares de igrejas, cozinhas de fazendas e casas simples de regiões inteiras dos Estados Unidos. Foi o prato de quem não tinha escolha. Mas também foi o prato de quem, mesmo podendo comer outra coisa, continuava escolhendo aquilo porque sabia o que significava. Não há substituto exato para o que essa refeição representa: estabilidade, memória e a certeza de que comida honesta ainda basta. Número 2. Mulligan Mush. O Mulligan Mush era uma variação solitária do Mulligan Stew. Ele surgia quando o andarilho viajava sozinho e não encontrava nenhum acampamento com panela coletiva. Nesses momentos, precisava improvisar uma refeição usando apenas o que carregava consigo. Um punhado de farinha de milho era misturado com água dentro de uma lata. Entrava sal se houvesse. Às vezes, um pedacinho de carne de porco salgada ou uma colher de gordura de bacon. Depois, tudo era aquecido sobre uma pequena fogueira até engrossar e virar uma papa quente. Era comido direto da lata com uma colher simples ou até com um pedaço de madeira talhado à mão. Não tinha luxo. Não tinha variedade, mal tinha sabor. Mas aquecia, enchia e entregava calorias suficientes para mais algumas horas de caminhada. Um homem podia preparar Mulligan Mush em qualquer lugar onde houvesse água-fogo e alguns centavos em suprimentos. Essa era sua força. Hoje, um idoso pode fazer uma versão parecida no fogão de casa usando fubá e um pouco de gordura. Continua sendo uma comida barata, direta e reconfortante. Esse prato existe bem no encontro entre sobrevivência e dignidade. Ele alimenta alguém que tem quase nada e, ao mesmo tempo, lembra essa pessoa de que ela ainda é capaz de preparar algo para si mesma. Número 1. Robopot. No topo desta lista está a refeição que não possui uma receita fixa. O Robopot era simplesmente tudo o que um homem tinha no fim do dia cozido junto com água, sal e tempo até se transformar em jantar. Uma batata, meia cebola, um pedaço de cenoura conseguido de algum campo, um punhado de feijões guardado da véspera, um resto de gordura embrulhado em jornal. Tudo ia para a mesma panela, ou para a mesma lata. Tudo cozinhava junto. Tudo se misturava. Tudo assumia um sabor único diferente em cada noite, porque nenhuma noite de pobreza era exatamente igual à anterior. O Robopot não era nostalgia. Era o gênio prático de alguém que se recusava a dormir com fome independentemente do que o dia tivesse tirado dele. Para um idoso que vive sozinho com renda limitada, essa talvez seja a ideia mais forte de toda a lista. Você não precisa de uma receita perfeita. Precisa de permissão para usar o que já tem. Precisa olhar para uma batata esquecida, um pouco de arroz, um resto de legumes e dizer: isso ainda pode virar jantar. Essa dignidade foi uma das heranças deixadas pelos andarilhos de 1929. E ela continua funcionando hoje. Encerramento. Aqui está o meu desafio para você. Prepare uma dessas receitas nesta semana. Pode ser o sanduíche de feijão, o pão de milho com água quente, o ovo no pão, ou até uma panela simples com o que sobrou na geladeira. Sente-se à mesa de verdade, coma devagar, porque essas refeições nunca foram apenas sobre ser pobre. Elas eram sobre continuar vivo, sobre continuar humano, sobre não permitir que um mundo indiferente decidisse o valor da sua vida. Agora me conte nos comentários qual dessas receitas você teria coragem de fazer hoje. E quero saber também se o seu avô, sua avó ou alguém da sua família guardava uma receita antiga como um tesouro, talvez, escrita à mão dobrada dentro de uma gaveta. Ou simplesmente preservada na memória. Porque estes pratos não são apenas comida.
São a prova de que pessoas que tinham quase nada ainda sabiam viver com inteligência, coragem e dignidade.